ouvi as declarações do deputado Roberto Almada, sinceramente, não vejo onde é que na minha declaração política não está a preocupação do povo português. Eu sou sincero. E eu preocupo-me muito com o povo português e preocupo-me comigo próprio, porque eu vou viver neste país nos próximos anos. Eu já passei em 2011 para a falência técnica deste país. E, infelizmente, as únicas pessoas que estão preocupadas com o poder são as socráticas. Porque há 4 anos que não tinham trabalho e agora vão todas voltar para o governo novamente. Os que nos levaram para a falência técnica vão voltar para o Parlamento, vão voltar para o governo e vão nos governar novamente. Se as políticas seguidas de então forem as mesmas que forem seguidas agora, muito provavelmente acabaremos no mesmo lugar, Sr. Deputado. Muito provavelmente acabaremos no mesmo... Não, Sr. Deputado. A pergunta que o Sr. Deputado se devia fazer era porque é que o Bloco de Esquerda vai integrar uma maioria parlamentar onde todos os socráticos vão para o governo. Essa que era a pergunta que o Bloco de Esquerda devia fazer. Essa que era a resposta que o Bloco de Esquerda devia dar neste Parlamento. E não vir aqui se preocupar com os problemas do povo. Devia se preocupar, primeiramente, com aqueles que levaram o povo à falência e que vão voltar para o governo para levar novamente o povo à falência. Essa é que é a preocupação desta bancada. Sinceramente, eu tenho aqui alguma dúvida, porque o Sr. Deputado disse-nos que nós bem sabemos porque é que o governo socrático caiu. Meus senhores, o governo socrático caiu porque o país não tinha dinheiro. O país não tinha dinheiro para pagar... O país não tinha dinheiro para pagar as pensões e para pagar os salários. Por isto é que o governo caiu. Por isto é que o governo caiu. Sr. Deputado, mas diga-me uma coisa sinceramente. Nós já íamos... Sr. Deputado, ouça-me. Nós já íamos para o PEC 4. Já tínhamos passado pelo PEC 1, não resolveu. Passámos pelo PEC 2, não resolveu. Passámos pelo PEC 3, não resolveu. Já queriam um PEC 4. Se nós tivéssemos aprovado o PEC 4, já íamos no PEC 10. Sabe? Já íamos no PEC 10. Por muito... Peço desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Por muitos mais impostos que o governo de Sócrates, por muitos mais impostos... Meus deputados, assim não se consegue ouvir o orador. Sr. Deputado, por muitos mais impostos que o governo de Sócrates cobrasse, a despesa era sempre maior. Os senhores deputados não controlaram as contas no PEC 1, não controlaram as contas no PEC 2 e não controlaram as contas... Uma pergunta, mas eu tenho que dizer uma coisa. A mim choca-me alguns comentários. Eu estou preocupado com o futuro do meu país. Eu não estou preocupado, não faço um... Eu não sou futurologista. Eu estou sinceramente preocupado com o futuro do meu país. Eu tenho um primeiro-ministro que não foi eleito. Eu tenho um primeiro-ministro que subiu as taxas quase em 300% em Lisboa. Eu tenho um primeiro-ministro que subiu a dívida de Lisboa e só a abateu quando recebeu 100 e tal milhões do Governo Central. É como se faz em Santa Cruz, Sr. Deputado. Em Santa Cruz, os senhores têm o grande dom de cumprimentar o povo com o chapéu alheio. Infelizmente, a vossa governação trouxe-nos à situação que ontem foi conhecida, de penhora total das contas. Sabe porquê é que há penhora total das contas? Porque os senhores não cumprem os contratos. Os senhores já rasgaram o contrato de arrendamento com a Sociedade de Desenvolvimento por causa do Yacht Clube. Os senhores já rasgaram o contrato do PAEL, não aumentaram o IMI como estavam obrigados. Os senhores já mandaram, 20 milhões de dívida ilegal, é aquilo que os senhores nos dizem. E têm as contas penhoradas. Diga-me, Sr. Deputado, como é que um tribunal manda penhorar uma conta se a dívida é ilegal?
Explique-me. Eu não consigo, eu sou advogado e não consigo penhorar uma conta com uma dívida ilegal. A dívida, peço desculpa, Sr. Deputado, se as contas foram penhoradas, a dívida é legal, a dívida é execuível e tanto assim é que assim aconteceu. Agora, os senhores deputados ainda vão ter que devolver 12 milhões e meio, já não recebem 3 milhões, vão ter que devolver os 12 milhões e meio, não os têm, porque é aí que está a cumprimentar com o chapéu alheio. Nós reduzimos a dívida de Santa Cruz de 45 milhões para 20 milhões, ou não interessa os valores ao certo. Não interessam os valores. O que é certo é que reduziram com o dinheiro do PAEL. E agora, senhores deputados? E agora? Que têm que o devolver porque não cumpriram o acordo. Os senhores têm um problema. Os acordos são assinados com as entidades. Os acordos não são assinados com os presidentes. A Câmara Municipal de Santa Cruz é que assinou esse acordo. Não foi o Dr. Filipe Sousa que assinou esse acordo. Muito obrigado. Deputado Elvio Sousa. Evolução dos prazos médios. Foi a primeira pergunta que me falou. Reduzi, verdade. E agora que vão ter que devolver os 12 milhões e meio, quanto tempo é que vão levar para pagar daqui para a frente? Esta é uma pergunta que os senhores vão ter que responder no futuro. Eu vou cá estar. É como eu digo, eu vou cá estar. Qual foi a força política que assinou o PAEL? Qual foi a força política que assinou o PAEL? Sr. Deputado, as forças políticas não assinam acordos de pagamento. As forças políticas governam entidades. Quem assinou foi a entidade Câmara Municipal de Santa Cruz. Não foi o Partido Social Democrático e não foi o Partido JPP. É a entidade. E os senhores fazem uma grande confusão sobre isto. Fazem. Porque os senhores rasgam, olham para um papel e veem Joaquim Maruja assinou este papel. Esquecem-se que eu era o Presidente da Câmara. Se eu fosse o Presidente da Câmara, quem estava assinando era a Câmara, não era eu. Os senhores olham para a pessoa que assinou o documento e entendem que não há entidade que o rubrica, que há entidade que o assina. Os senhores governam uma entidade que assinou o acordo. Os senhores, enquanto governantes daquela entidade, devem respeitar o acordo que aquela própria entidade assinou. Os senhores não podem, e isto vai-nos sair muito caro, e vai sair caro ao município de Santa Cruz. Os senhores não podem, nem devem rasgar os acordos que a entidade assinou. Os senhores, percebam-me isto. Percebam-me isto. Os senhores, ouça, em relação ao Yacht Clube, havia um contrato de arrendamento, ouça, Sr. Deputado, havia um contrato de arrendamento assinado com uma entidade. Os senhores, pura e simplesmente, da vossa recriação, disseram, nós não cumprimos mais o acordo que nós próprios assinamos. Foi a entidade que assinou, não foi o PSD que o assinou. Os senhores, não é a mesma coisa, são pessoas diferentes. A entidade que os assinou, e a própria entidade que os assinou, está a rasgar os acordos e não os cumpre. Eu disse na minha intervenção que os pactos são para serem cumpridos. Os pactos celebrados entre os eleitores e os eleitos são para ser cumpridos e os acordos assinados por escrito são para ser cumpridos. Os senhores governam através dos tribunais. Já meteram a providência cautelar para suspender a devolução do dinheiro. Vamos ver quanto mais de juros é que nós vamos ter que pagar por causa dessa providência cautelar. Vamos ver.